Você está acompanhando o nosso programa, o Primeira Hora. E agora eu vou fazer contato direto com o Fernando Lopes, que está novamente no bairro Piriolo, em Cascavel. Como novamente? É que ontem nós mostramos ao vivo que a implantação do binário alterou o trânsito nas ruas de Ipanema e Copacabana. Alguns motoristas ainda estavam com dúvidas, faltava sinalização e telespectadores mandaram mensagens se mostrando contrários a essa alteração. Fernando, conta pra gente aí como é que está o trânsito nesse local após essas mudanças. Bom dia, seja bem-vindo, tá na tela da informação, Fernando Lopes. Oi, Parangolé, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou exatamente no mesmo local onde entramos ao vivo ontem, Rua Ipanema, esquina com a Travessa Copacabana, onde começa esse binário para quem está vindo dos bairros para o centro. E a situação hoje, Parangolé, é bem diferente. Realmente, como você disse, o que parece é que faltava sinalização. Para quem nos acompanhou ontem, não tinha essa sinalização aqui na pista, né? Essa pintura, as placas que foram instaladas aqui, tem uma placa enorme ali do outro lado da rua, indicando, né, atenção, novo sentido. O que tinha por aqui ontem de manhã era um improviso, alguns cones, mas o motorista ficou confuso, vários, né? A gente mostrou ao vivo, vários estavam furando os cones e subindo a Ipanema na contramão, porque agora a Ipanema só desce, só vem do centro para o bairro. Então hoje nós não encontramos nenhum engarrafamento por aqui e muito menos motorista desrespeitando essa sinalização. Como vocês podem ver, toda a pintura na Ipanema foi feita sinalizando que agora ela é um binário até aqui, né, a Travessa Copacabana. Chega aqui nessa esquina, o motorista faz ali a curva, ali ele dobra à direita e ali na quadra de baixo ele pega a rua Copacabana e sobe sentido centro. Então, o que realmente parecia que faltou um pouco ontem em Parangolé, que foi o primeiro dia de funcionamento desses binários, é uma sinalização um pouco melhor para o motorista. Mas a gente sabe, né, toda mudança gera um pouco de confusão até o pessoal se adaptar. Daqui a pouquinho, a gente está aguardando a presidente da Transitar aqui, a Simone, para conversar com ela sobre outra situação. É que com a instalação desses binários, a rua de baixo ali, que está subindo agora para o centro, a Copacabana, ela é um pouco estreita. E os moradores da rua estão reclamando que agora com a instalação dos binários, eles perderam os estacionamentos em frente às residências. E ali falta muito calçamento, né? Várias calçadas não existem, né? Então os pedestres não têm por onde andar. A gente vai perguntar para ela, né, o que a Transitar se tem alguma questão, se eles estão pensando em alguma solução para esses moradores. Eu não sei, Isabel, se está no ponto aí para gente a entrevista que a gente fez com o vereador Mazzutti, Sidney Mazzutti, que é aqui do bairro. Porque ele é vereador daqui, né, Parangolé? Ele representa aqui a região. E ontem mesmo, muitos moradores chamaram o vereador falando sobre isso, né? Então, o vereador deu a entrevista para a gente, ele fala que vai solicitar a Transitar algumas modificações para tentar facilitar a vida desses moradores. Vamos ouvir, então, a entrevista do vereador. Nós fizemos uma reunião com a Transitar, junto com os comerciantes, principalmente da rua Ipanema, que é os mais afetados, e também da Copacabana. Fizemos algumas sugestões, não foram acatadas, né, foram bem atendidos pela Transitar, mas não foram acatadas as nossas sugestões. Qual que seria? Uma delas é aguardar a abertura da trincheira na Avenida Corbelli, que seria uma das soluções, e também aqui, não virar aqui na Travessa Copacabana, mas na Rua Ásia, porque na Rua Ásia nós temos um problema lá já com a travessia das crianças para o Colégio Dulce. Então seria uma solução do problema, porque aqui na Travessa Copacabana, além de fazer toda uma curva, na Copacabana seria uma linha reta. Então dessa forma eu acredito que seria a melhor solução. Tá
Tá aí, então, né, o vereador que representa os moradores. Quem chegou aqui e vai conversar conosco ao vivo é a Simone, presidente da Transitar. Simone, a gente já estava falando, né, sobre o assunto, você já está por dentro. Então, como o Mazzutti disse, os moradores pedem, né, que, se possível, ao invés de ser essa travessa Copacabana, que fosse a Ásia, né, o começo desse binário. Ontem, inclusive, a gente mostrou alguns caminhões enroscando no fio aqui, porque eles são baixos. E outra questão são os estacionamentos ali na rua Copacabana, no binário ali de baixo. Como que está esse estudo com a Transitar? Bom dia. Bom dia. Nós temos um problema que a Ásia, ela já tem um alto fluxo. A Ásia já é uma via que tem alguns problemas por causa do fluxo. Então, deslocar mais fluxo para a Ásia, nós vamos tirar um problema de um local e jogar para o outro. O ideal seria Nelson Cavaquinho, mas tem um problema de conclusão ali até do asfalto, porque tem algumas questões ambientais que impedem fazer nesse ponto, pelo menos por enquanto. O que nós temos aqui, essa via ela deve ter alargamento, então esse alargamento deve melhorar a fluidez. Aqui, o que as pessoas precisam compreender? São para aquelas pessoas que querem fazer a volta e entrar na Copacabana. O fluxo maior é o fluxo que segue até a região norte. Então, essa travessa, tanto que ela vai ter estacionamento de um dos lados, ela vai ter somente uma faixa de rolamento, não vai ficar uma faixa muito curta. E é claro, agora nós temos todos os ajustes para fazer por causa dessas alterações. Inclusive em relação à verificação da fiação, que a gente deve chamar a Copel para fazer essa verificação, a poda, as árvores, nós já estamos fazendo o contato com as secretarias. A Secretaria de Meio Ambiente hoje deve fazer todo o levantamento dessa arborização para fazer as podas e as alterações que forem necessárias em relação à vegetação. E o que nós temos na Copacabana. Esse estudo, é importante as pessoas compreenderem que ele não foi agora, ele não é recente. Esse estudo da Ipanema, que já era um problema, ele iniciou com o estudo do PAIT. Então essa mudança já tinha essa previsão, a previsão já existia. E qual que era a programação? Era fazer o alargamento de algumas vias. A nossa preocupação maior nesse momento está na rua Poti, que é uma rua estreita, que vai compreender o fluxo que desvia para entrar na marginal, então são muitos caminhões. Tem um poste na esquina da Poti com a Guatemala que deve ser realocado. Estivemos ontem com a Copel, Secretaria de Obras, então deve ser realocado esse poste. A Guatemala também vai receber esse alargamento, então deve ser priorizada essas duas vias por causa do fluxo também de veículos mais pesados. E a rua Copacabana, a maioria utiliza as calçadas. Nós fizemos esse levantamento por algum tempo, fizemos registros, vídeos. Os moradores não utilizam o estacionamento da rua, utiliza as calçadas. A rua Copacabana, aqui entre a Travessa Copacabana e a rua da sequência, ela vai ter sim um impacto um pouco maior porque a calçada é desnivelada. Mas em toda a extensão da Copacabana, a proibição de estacionamento de um dos lados é em horário de pico. Ou seja, se vocês passarem na Copacabana, tem lá as plaquinhas, é proibido das 7 às 9 e das 17 às 19, que são os horários de maior fluxo. Fora isso, um dos lados é permitido estacionamento. Então, o impacto deve ser baixo, nós continuamos fazendo essa avaliação, mas essa via também deve ser alargada. Qual é o problema? De tudo, nós não tivemos a oportunidade de esperar acontecer esse alargamento, porque com a mudança do trevo Cataratas, piorou o problema. O que já era um problema sobre o viaduto ficou ainda mais intenso, prejudicando todos os moradores da região norte. Aí teve que fazer o binário urgentemente. Antes de fazer o alargamento. Mas o que era a nossa preocupação maior eram aquelas pessoas ali esperando 20 minutos, como vocês bem já mostraram algumas vezes, para fazer a travessia. Acabamos de passar por ali agora, nenhuma fila, ninguém parado. Então, é esse o objetivo, melhorar a fluidez, vai ter um tempo de adaptação, os moradores vão sentir o impacto, vai ter algumas reclamações, mas a experiência em binários que nós vemos isso são alguns dias, até que haja uma adaptação. Depois, melhora, e não só para quem está nessa via que era um problema, mas até a condição da via que teve alteração com a divisão do fluxo, que é o caso da Copacabana, porque também tem uma valorização desses imóveis. A gente passou ali por cima também, vimos que o trânsito está fluindo ali no cruzamento com a Europa, mas só para deixar claro uma resposta então para os moradores da Copacabana. O horário, há um horário específico que não pode estacionar de um dos lados da via. Esse alargamento, que provavelmente deva acontecer
quando? Você tem uma ideia? É que esse alargamento depende da Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras está com um volume de trabalho muito grande por causa da pavimentação. Mas, concluindo esse cronograma da pavimentação, que é aquele problema dos buracos na via, na sequência, esse aqui é a prioridade. Então, é difícil para nós passar um cronograma, porque também depende de condições climáticas e tudo mais. Mas, o que nós fizemos foi uma projeção, uma programação e até uma sinalização que não traga maiores prejuízos. Então, se for pensar no todo, finais de semana, que é onde as pessoas recebem visitas, recebem, né, seus parentes, seus familiares, não vai ter a proibição. Feriados, horário noturno, não vai ter a proibição. Nossa preocupação é gerar o menor impacto possível. E o que nós temos falado sempre toda alteração, principalmente binário, ela exige alguns ajustes, inclusive em relação à velocidade, né? A velocidade da via. Agora nós passamos a um processo de avaliações, então é bom até que os moradores já saibam. Nós vamos ter estudos de radares com agentes descaracterizados, né? Fazendo estudo com radar portátil para identificar onde tem excesso de velocidade e fazer a implantação de redutores de velocidade. Então, nesse momento, na sequência, nós vamos ter uma avaliação de toda a nossa equipe para fazer os ajustes que forem necessários e amenizar os impactos negativos. Obrigado, Simone, pela participação, pelas explicações. Tá aí, Parangolé, então, a resposta para os moradores, né? A Simone explicou que na Ásia, né, esse pedido deles que o binário começasse na rua de trás, ela já tem muito fluxo, segundo a Transitar, e a questão dos estacionamentos é isso. A rua deve ser alargada. Como a gente mostrou, o trânsito está fluindo bem melhor hoje, as coisas vão se adaptando e com certeza, tomara, a gente espera que seja bom para todo mundo. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Fernando, com imagens de Davi Ferreira. Essa foi mais uma participação ao vivo, um assunto que requer, né, um tempo maior do assunto, um assunto que requer também uma participação maior da Transitar. Tanto é que a presidente da autarquia, a Simone Soares, foi pessoalmente. Ela poderia ter feito gravado a participação, falou, não, eu vou lá porque os telespectadores da Tarobá merecem que eu me dedique, né, nesse assunto. Os telespectadores do Primeira Hora merecem essa atenção, por isso a Simone saiu lá da Transitar e foi lá no local para conversar a respeito desse assunto e procurar clarear cada vez mais a situação ali e trazer outras informações. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, viu, gente?